Bom dia, tudo bem com vocês? Hoje é que dia? Hoje são 19 de maio, quarta-feira. Vamos começar nossa aula? Vou começar a aula de hoje lendo um poema para vocês. O poema se chama Vida no Campo. É como mel, adoça o dia, traz a festividade em porção. Nem se percebe, vem a melodia, alimentando nossa inspiração. São tantos encantos sem fim, dormir na rede sonhar, despertar com o aroma do jasmim, que solta impregnado o ar. Quando o dia vai findando e o sol se despedindo, vem a lua cantarolando, num cenário se exibindo. Então, este é um poema que fala na vida no campo. Nós já aprendemos que o poema é um gênero literário que ele é composto de versos e estrofes. Nesse caso, o nosso poema tem, olha, 1, 2, 3 estrofes. São 12 versos. Cada estrofe tem 4 versos, lembrando que os versos são as linhas do poema. E que o poema ele pode conter rima ou não, certo? Nós já aprendemos, né, sobre essas características do poema. Então, estamos aqui nesse momento relembrando. Bom, então esse poema tem versos e estrofes e muitas palavras. E hoje nós vamos falar das palavras. A classificação das palavras, elas acontece de acordo com a quantidade de sílabas. Uma palavra pode ter apenas uma sílaba. Então, o exemplo aqui, sol. Quando a gente vai escrever sol, a gente não separa o S do O, do L, né? Não posso escrever S e depois escrever o O e o L. Ou não posso escrever sol e depois separar com L. É uma palavra só. Então, se essa palavra é uma palavra só, ela é chamada de monossílaba. Mono vem de um. Outra palavrinha, olho. Quando eu separo a palavra olho, eu separo olho. Então, são duas sílabas. Se são duas sílabas, é chamado de dissílaba. Olha o celular. Celular. A tia abre e fecha 3 vezes a boca. Então, são 3 sílabas. Se são 3 sílabas, é chamado de trissílaba. E o abacaxi. Eu faço o movimento 4 vezes com a boca. São 4 sílabas. Quando uma palavra tem 4 sílabas ou mais, ela é chamada de polissílaba. Então, essa é a classificação das palavras. Vamos treinar mais um pouquinho? Vamos pegar umas palavras do poema. A palavrinha mel, ela não separa nenhuma das letras. Então, é uma palavra monossílaba. A palavra vida, vida, dissílaba, são 2 sílabas. Adoça, adoça, 3 sílabas, trissílaba. Fertilidade, fertilidade, deu 5 sílabas. Então, quando tem 4 ou mais sílabas, a palavra é chamada de polissílaba. Muito bem, essa é a classificação das palavras. Então, esses são 2 conteúdos que nós já aprendemos. Nós já aprendemos sobre os poemas, que é composto de versos e estrofes, que tem rimas ou não. Nós já aprendemos, nós já fizemos atividades com classificação das palavras, né, que elas podem ser monossílaba, dissílaba, trissílaba e polissílaba, certo? Mas só relembrando, ok? Vamos seguir. Olha essa imagem. O que representa essa imagem aí? Ela é uma régua. Vamos pegar uma régua aqui. Então, uma régua. Quando a gente olha para uma régua, a gente já percebe que tem números. Esse número tem uma sequência, né? Essa minha régua aqui é de 30 centímetros. Então, ela vai do 0 até o 30. Essa régua que está na imagem, ela tem 10 centímetros. Então, ela vai do 1 ao 10. Isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, é uma sequência numérica. O espaço que tem entre um e o outro é sempre o mesmo. A gente fala de
sequência numérica, reta numérica. Olha esse outro exemplo. Essa é uma reta numérica. Olha aqui, ó, 10, 20, 30. Isso significa o quê? Que essa reta numérica tem uma sequência de 10 em 10. Não está 1, 2, 3 até chegar no 10. Começa no 10. 10, 20, 30, 40, 50, 70, 60, 70, 80, 90. Nós já aprendemos sobre os instrumentos de medida. Quando a gente pega uma régua, quando a gente pega uma trena, uma fita métrica, esses instrumentos aqui servem para medição, né? De acordo com o que eu vou fazer, por exemplo, essa trena aqui, ela tem 5 metros, ela é maior. Então, eu vou medir aqui um móvel, vou medir a distância aqui de uma parede em outra, eu vou usar essa. Porque se eu for usar a régua, vai ficar mais complicado. Se eu vou fazer um desenho no papel, eu utilizo a régua para medição. Então, de acordo com o que eu vou fazer, eu vou usar diferentes instrumentos. Lembra lá da fita métrica para medir? A costureira usa a fita métrica para fazer as medições na gente, no nosso corpo, para ela fazer a roupa que vai sair do tamanho adequado. Não é isso? Então, também nós já aprendemos sobre as sequências numéricas e sobre os instrumentos de medição. Hoje a gente está relembrando muitas coisas que nós aprendemos. Nós também já aprendemos sobre o campo e cidade. Mas vamos fortalecer esse nosso conhecimento? Olha para essa imagem. Fica muito claro que aqui é uma cidade, né? E aqui é o campo. E nós sabemos que é diferente a vida da cidade, o ritmo da vida da cidade, o que nós obtemos aqui na cidade com a vida do campo. Vamos dar alguns exemplos? Na cidade tem lazer, tem shopping, tem cinema, tem lojas. Não tem isso aqui no campo, né? Na cidade a gente pode comprar tudo que nós necessitamos no nosso dia a dia. Lá no campo, às vezes as pessoas precisam produzir o que elas vão consumir. Nem sempre elas têm acesso no dia a dia com a facilidade que nós temos com as compras aqui da cidade, né? Tem pessoas que trabalham no campo, vêm uma vez aqui na cidade ao mês e faz uma compra para suprir tudo que ela precisa. Porque se a tia terminar essa aula aqui e resolver fazer um bolo, e aí faltar o leite, ela vai ali no supermercado da esquina, do bairro dela, e compra o leite facilmente. Mas se eu estiver lá no campo, né, e vou fazer o bolo, o leite vai ter lá facilmente, né? Se tiver a vaquinha que tira o leite. Mas se não tiver farinha de trigo, então agora só quando eu voltar na cidade para comprar farinha. Então, o ritmo da cidade com o do campo é diferente. E aí nós vamos falar um pouco dos trabalhos no campo e na cidade. Então, a gente classifica em extrativismo, agropecuária, indústria e mineração. Vamos entender isso? A maior parte das atividades de trabalho é realizada na cidade, mas existem muitas praticadas também no campo. Algumas atividades ocorrem tanto no campo quanto na cidade. Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui é o corte de árvores, que pode ter vários objetivos, né? Obter madeira para ser transformada em outros produtos, abrir área para cultivo, criar gado ou para ser utilizado na construção civil. Então, essa é uma atividade extrativa, é extrativismo. Quando você cria animais, quando você planta, é chamado de agropecuária. Aqui é um supermercado. Além de alimentos, produtos de higiene, de limpeza, os hipermercados vendem produtos eletrônicos, ferramentas, roupas, calçados, brinquedos, entre outros. O hipermercado são os grandes supermercados, que eles não ficam só com os produtos alimentícios, mas que é quase uma grande loja que vende de tudo um pouco. Então, entra no comércio, uma atividade no trabalho. Vamos continuar com os nossos exemplos. Esse aqui é um trem. O trem é um meio de transporte que é usado para deslocar grande quantidade de pessoas para o destino que elas vão para o seu trabalho. As pessoas pegam o meio de transporte aqui coletivo. No nosso Brasil, na nossa cidade, o meio de transporte coletivo mais utilizado é o ônibus.
Aqui é uma indústria. Uma das atividades da indústria é transformar produtos, como a madeira ou qualquer outro produto, né, a matéria-prima no produto industrializado. Por exemplo, utiliza a madeira para a produção de móveis, os móveis que nós utilizamos na nossa casa, no nosso dia a dia. Aqui é a agricultura, que é a atividade do cultivo de plantas para alimentação, para a fabricação de outros produtos. E aqui a brita, que é obtida por meio da fragmentação de rochas encontradas no subsolo e é utilizada no asfaltamento de ruas, na construção civil. Esse é um exemplo da atividade da mineração. Então, quando eu falo do transporte, eu estou dando um exemplo de atividade de prestação de serviço. Aqui, o comércio, a indústria, né? A agricultura, a plantação aqui da horta e a mineração, a extração da brita para a construção civil. Então, crianças, esses são exemplos de atividades econômicas desenvolvidas na cidade. Então, hoje nós aprendemos um pouco mais sobre a vida no campo e a vida na cidade, né, as atividades econômicas desenvolvidas na cidade e no campo. O campo vai ficar principalmente com a agricultura, a pecuária, e a cidade com o processo de industrialização, a transformação da matéria-prima em produto industrializado. E aí nós temos também uma outra atividade que é a mineração, né, que geralmente também acontece no campo, extrai os minerais, e eles são levados para a cidade para serem transformados, industrializados e se tornar produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, certinho? Hoje a atividade de vocês é a atividade... Sempre tem que ter atividade, né, galerinha? Hoje vocês vão fazer uma atividade muito fácil de matemática. Na folha de matemática, vocês vão fazer aí uma atividade com a reta numérica. Quais os números estão faltando? Represente nas linhas abaixo. 100, 110, 120, tem uma sequência aqui. Então, presta atenção e aí você vai colocar aqui o que está faltando, né? Vem o que você está faltando, 150, e segue aqui até o último. Muito fácil, né? Depois desse, você vai fazer aqui, ó. O Guilherme ele utiliza o ônibus para ir para a escola. A distância entre a sua casa e a escola é de 200 metros. Aqui está a casa dele, aqui está a escola, 200 metros. Certo dia o ônibus quebrou no caminho, está fazendo o percurso. Observe o percurso e indique quantos metros o ônibus percorreu. Então, ele saiu daqui e chegou até aqui. Aqui ele quebrou. Quantos metros ele percorreu? Conta aqui para você entender qual é a distância. É uma sequência numérica, certo? Quando você estiver fazendo a sua atividade, se tiver dúvida, faz o quê? Manda mensagem para a tia Ângela e tira dúvida. Depois que terminou, faz o quê? Isso mesmo, tira foto e manda para a tia Ângela, que a sua atividade do dia é também a sua frequência, ok? Beijo, fiquem com Deus e até amanhã.